Grande noite para você que acompanha mais uma live do Vôlei Mania Suzano. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Espero que todos estejam bem. Na noite desta terça-feira, 25 de agosto, temos o prazer de receber um dos maiores nomes do voleibol mundial. E com o oferecimento do Instituto Maurício de Souza, da São Miguel Saúde, do Hospital Santa Maria de Suzano, da Getex Brasil, das óticas Óculos Manias e demais parceiros e apoiadores, é que temos a honra e o prazer de conversar com o tricampeão olímpico e atual técnico da Seleção Brasileira Feminina de Voleibol, José Roberto Guimarães. E comigo para mais uma jornada esportiva está o polivalente e além da viva do vôlei suzanense, a fera que comanda a equipe sub-21 do São Miguel Saúde Suzano, João Marcondes. Boa noite, senhores. E Zé, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, primeiro, é um prazer grande estar falando com vocês, com todos que estão nos vendo e ouvindo. João, é um prazer novamente. Depois eu não vou nem contar quantos anos que nós trabalhamos juntos em Guarulhos. Então é melhor deixar isso de lado, mas é sempre um grande prazer estar falando com você, relembrando os bons momentos que nós tivemos trabalhando juntos, e é sempre um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Zé, Marcelo, eu vou deixar os agradecimentos mesmo para o final, porque a história do Zé até emociona. Eu diria que de Quintana, uma cidade, né, pequenininha, né, Zé? Para o mundo. Então, eu queria agradecer em nome do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Quem sabe um dia você vira um personagem, hein? E nós vamos ter muita história mesmo, viu, Zé? Muita história. Aliás, nós temos uma coisa que eu sei que é em comum. Eu andei pra caramba até a Aparecida do Norte a pé. E você andou muito aquele caminho de Santiago. Então, eu quero falar muito sobre isso daí. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. E lembrando que esta live também está sendo transmitida pela página da São Miguel Saúde. E é em nome da Cris e do Ademar, que eu mando um forte abraço para todos da São Miguel Saúde. Pessoal, sigam as redes sociais do Vôlei Mania e ajudem a engajar cada vez mais o nosso projeto esportivo e social. O endereço das nossas redes irão aparecer aqui nos comentários. Bom, vamos ao que interessa, Zé. O Zé Roberto tem uma grande história na Seleção Brasileira de Voleibol. Como atleta, disputou as Olimpíadas de Montreal em 1976. Na oportunidade, o Brasil ficou em 7º lugar. Porém, foi como treinador da seleção masculina que ele ajudou o Brasil a conquistar seu primeiro ouro olímpico. Zé, eu queria que você falasse um pouco da sua fase de atleta como levantador e como foi a conquista histórica nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, por favor. Bom, primeiro, nós éramos, estou dizendo naquela época que eu fui jogador, foi uma época muito romântica do voleibol, né? Nós éramos todos amadores. Naquele momento, todos nós estudávamos, trabalhávamos e treinávamos. Ninguém vivia do voleibol, basicamente ou praticamente.
todo mundo estudava, todo mundo tinha que trabalhar para se sustentar, para viver. Então, foi um momento que eu chamo de romântico exatamente por isso. Nós tivemos grandes jogadores no passado, grandes jogadores que foram as nossas referências, né? E esses jogadores também tiveram essa mesma situação que nós tivemos, tiveram que trabalhar, estudar, não eram profissionais de voleibol, mas eram jogadores que se formaram com uma técnica muito apurada, né? Jogadores que tinham vindo de cidades de praia, jogadores que tinham vindo de cidades onde o vôlei era muito aceito, muito praticado, e jogos abertos do interior, jogos regionais, enfim, cidades onde se falava muito, onde se praticava muito o voleibol. E aí essa escola, ela veio crescendo, ela veio amadurecendo e veio sendo um espelho para as novas gerações que apareceram. E eu estava nessa barca, né? Quando eu morei, o João falou de Quintana, eu saí de Quintana com 6 anos de idade e fui morar em São Paulo, na Zona Leste. Nem me passava pela cabeça voleibol. Eu queria ser jogador de futebol, eu venho de uma família de jogadores de futebol. Até 12 anos eu só pensava em futebol, só via futebol. E com 12 anos eu acabei mudando para Santo André. E meu pai resolveu mudar de cidade e a gente foi morar em Santo André. Eu fui na frente. Meu pai ainda ficou um pouco em São Paulo com a minha mãe e eu fui morar com um tio meu, que corintiano, doente, enfim. Mas eu fui estudar no colégio de periferia, no Sérgio Millier. E eu tive um professor de educação física nesse colégio chamado Valdemir Romani. E, na realidade, esse professor ele só gostava de uma modalidade, que era voleibol. E ele era o técnico do time principal da cidade de Santo André, que era o Rand. Uhum. E esse professor, ele se tornou técnico da seleção olímpica de 1972, da seleção brasileira. E era um senhor treinador. E aí eu comecei a dar os meus primeiros passos como jogador de vôlei, ou aluno de voleibol, até que um amigo meu me viu tocando na bola e falou assim, pô, vamos fazer um teste no time da cidade, que era o Rand. E aí me levou para a chácara da GE, lá enfim, onde treinava o time. E o Lázaro de Azevedo Pinto, que foi o meu primeiro treinador, foi com a minha cara e tal, e me deixou ficar. E aí, um mês depois, eu estava disputando o Campeonato Paulista e o Lázaro foi um treinador maravilhoso que eu tive. Um mês depois, estava disputando o Campeonato Paulista, comecei a me apaixonar, comecei a amar aquilo que eu fazia, ou seja, deixei o futebol de lado e fui para o vôlei. E ele me deixava treinar com todas as categorias com 14 anos já. Uhum. Então, com 16 eu já estava no adulto, com 18 eu já fui convocado para a seleção adulta. O William já estava nesse período também, ele veio para o Rand, o William, que foi o capitão da seleção brasileira. A gente jogou na seleção paulista junto durante vários anos, enfim, a nossa história se mistura um pouco, né? Então, eu tive a oportunidade de jogar com ele 10 anos, mas eu tive a oportunidade de ir para essa seleção que você falou, para essa Olimpíada em 76, é onde eu queria chegar, e nós fomos 7º colocados. E ali a gente começava a ver os nossos ídolos, né? As seleções, as melhores seleções do mundo, a jogar contra as melhores seleções do mundo, Japão, Tchecoslováquia, Polônia, Rússia. E para a gente era um outro mundo, era uma coisa muito distante, mas crescia dentro da gente uma vontade enorme de sonhar, de pertencer a esse mundo.
E a gente começou a estudar. E aí começou uma revolução no voleibol brasileiro muito grande, a partir de 77. Foi quando foi convocada uma seleção juvenil, mais ou menos uma seleção permanente, onde estava ali já Montanaro, Amauri, Renan, Bernard, e essa garotada que depois se tornou uma boa base da geração de prata, que ganhou a medalha de prata na Olimpíada de 84, mas uma geração brilhante, tecnicamente muito boa, e já eram profissionais de voleibol. Então, na realidade, nós sempre tivemos uma boa escola. A partir do momento que nós começamos a treinar o que os outros treinavam, principalmente os times da Cortina de Ferro, a gente começou a jogar de igual para igual contra eles e a ganhar deles, né? E aí passou a ser uma coisa meio que recorrente, de disputar campeonatos, e começamos a jogar de igual para igual, e aí foi uma questão de tempo. E logo em seguida a gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Bebeto de Freitas durante 2 anos na seleção adulta. Minha carreira estava toda ela já caminhando para a seleção de base femininas do Brasil. Em 91 eu fui técnico da seleção infanto e juvenil femininas, que o time da juvenil era Leila, Ana Paula, Ilma, Andréa Marras, Patrícia Coco, Karen Rodrigues, Kika, enfim, era um timaço, Mariana, e a gente foi vice-campeão mundial com esse time. Dali, no final desse ano, o Nussmann me chamou para ser o técnico da seleção masculina que ia para os Jogos Olímpicos de Barcelona. Eu tomei um susto. João lembra dessa história, eu falei, pô, mas será? Eu não sei se eu estou preparado, eu não sei se dou conta, eu nunca dirigi um grande time, será? Eu sempre fui assistente técnico, mas aí resolvi encarar o desafio com a ajuda de várias pessoas, principalmente da comissão técnica do Marcos Miranda, do Julinho, do Sami Melinski, do Matias, do Kaká Bizoc, e a gente acabou fazendo um trabalho maravilhoso e ganhando a primeira medalha de ouro em esporte coletivo para o Brasil, numa geração fantástica que todo mundo fala nela até hoje. Realmente foi histórico, né? João, o que você tem a dizer do atleta, do levantador, Zé Roberto Guimarães, e o técnico do primeiro ouro olímpico para o Brasil? O Zé, ele destacou uns pontos aí que realmente era uma outra época, uma época que dá um pouco de saudosismo, porque eu fui, Zé, um medíocre jogador do paulistano. Eu adorava chegar lá e receber um potinho de amendoim descascado, um lanche e um copo de refrigerante que a gente guardava até o copo, porque tinha o símbolo do paulistano. Era um negócio assim fantástico. E eu vi o Zé atuando, né? Inclusive, Zé, um dos jogadores que eu vi atuando aí, acho que contigo também, né? O Moreno. O Moreno chegou a jogar com você, né? Não chegou? Jogamos junto. O Moreno foi um dos meus ídolos, né, João? Ele e o Décio Cataruzzi foram 2 jogadores que eu copiei muito, que eu idolatrava, que eu tinha como referência de jogadores. Então eu vou fazer uma pergunta para você. O Moreno atacava mais forte com a direita ou com a esquerda? E aí? Ele atacava bem com os 2 braços. Impressionante. A gente realmente não sabia qual braço ele ia soltar. Ele tinha uma facilidade de atacar bem com os 2 braços. Ele desenvolveu essa técnica, né? Quando ele machucou o braço direito, ele começou a atacar com o braço esquerdo e acabou sendo efetivo com os 2 braços. E era impressionante, tanto na posição 4 quanto da posição 2, ele tinha uma efetividade muito grande. Foi um dos jogadores que melhor fazia isso no mundo, não era só no Brasil. No mundo.
E você sabe, Marcelo, que quando eu fui para o interior, né? Eu saí desse time de Pinda, eu estava em Suzano, fui para Pinda, de Pinda eu fui parar em Jaú. Daí eu estava em Jaú, uma bela madrugada, eu recebi uma ligação, porque o Zé tinha sido convocado para ser assistente do Bebeto de Freitas, não era isso, Zé? Foi. Com o Bebeto de Freitas. Daí eu fui chamado para ir ser o técnico interino da Eletropaulo. Foi aonde eu tive assim o prazer. Está no meu currículo, viu? Trabalhei com o Zé Roberto, não interessa. É importante colocar, né? E daí, quando chegou em 92, que o Zé foi um marco também, porque foi o que startou praticamente o nosso primeiro título em Suzano. Foi em 92. Então, foi assim, até teve aquele movimento do repatriamento, né, dos jogadores logo depois da Olimpíada, dos jogadores, dos 5 jogadores que atuavam na Itália, né? Carlão, Tandy, Giovanni, Marcelo Negrão e Maurício. Lembra disso, Zé? Lembro. Eles tinham 2 que eles jogavam na Itália, depois eles já tinham assinado, né, para depois dos Jogos Olímpicos irem para lá, mas aí foram repatriados. E isso foi uma coisa boa que foi feita, que acabou fazendo com que a nossa Superliga fosse uma Superliga melhor, se tornasse de um nível mais interessante para todos os patrocinadores, para que também essa nova geração de jogadores que estavam surgindo pudessem ver esses ídolos, né, que tinham se tornado essa geração. Eu posso dizer, por exemplo, que o Nauber apareceu na seleção em 93 e o Giba em 95. Então, logo em seguida, começaram a aparecer grandes jogadores também por causa dessa geração. Então, foi muito positivo esse repatriamento desses jogadores logo em seguida dos Jogos Olímpicos de 92. Muito bacana. Ô, Marcelo. Diz lá, Marcelo, diga lá, João. Pode falar, João. Eu já recebi uma informação aqui, viu, Zé? Nós temos ilustres presenças na nossa live, viu? O presidente da Federação Paulista de Voleibol, Renato Pera, está assistindo, tá? E o nosso querido prefeito Rodrigo, ele está também. E Zé, João, ele até comenta aqui, o prefeito Rodrigo Achiuchi, um grande abraço para o nosso prefeito de Suzano. Ele comenta que Prazer, o Zé Roberto... Rodrigo e Renato Pera. Zé, o prefeito Rodrigo Achiuchi comenta que o senhor nos deu a honra de trazer pela primeira vez a seleção brasileira aqui na cidade de Suzano. E manda um forte abraço, que Deus continue abençoando você, seu trabalho. Obrigado. O recado do prefeito Achiuchi. Eu tive a oportunidade de conversar com o Rodrigo, a gente teve um amistoso contra a Argentina, em Suzano, que foi muito bacana, e a gente ficou conversando quase que 1 hora, e fiquei muito lisonjeado dele ter nos prestigiado, ter nos ajudado, né? E nós lotamos a arena em Suzano com o público, foi muito legal, e a gente pretende repetir, né? Foi porque Suzano é uma cidade que sempre respirou e gosta muito de voleibol, então exatamente. É muito legal. Eu, algumas vezes, até o João não falou, mas eu substituí o Moreno, que foi técnico do time de Suzano, lá atrás. Suzano não era ainda o que era, né? Suzano foi uma das melhores equipes do Brasil e do mundo, com o João e com o Ricardo Navajas na direção. Mas eu, na época ainda, o Ricardo era jogador, eu fui substituir o Moreno algumas vezes, dando treino lá no ginásio. Paulo Portela? Ô Zé, então não é só a caminhada que nós temos em comum, não. É o sofrimento também. Porque você também foi técnico do Ricardo. Eu também fui técnico do Ricardo 3 anos, Zé. Exatamente. Então é por isso os cabelos brancos. Esse é um karma. Entendi. É um karma. Bom, pessoal, vamos falar agora da... Pode falar, João. Marcelo, também o Amauri, do Instituto. Sim, grande abraço. Maurício de Souza. Aí, vamos fazer sempre o Zezinho da Turma da Mônica.
Pessoal, vamos falar agora da trajetória do Zé Roberto aqui na seleção feminina, que ela começou em 2003. E com as mulheres, o treinador fez história, conquistaram o primeiro ouro olímpico em 2008, nos Jogos de Pequim, e 4 anos mais tarde, em 2012, veio o bicampeonato nos Jogos de Londres. Zé, conta pra gente sobre essas duas conquistas e como foi a transição do masculino para o feminino. Bom, na realidade, Marcelo, eu comecei no feminino, né? Então, sempre eu estive nos dois naipes. O João falou da Eletropaulo. A Eletropaulo era um time masculino, mas eu também tive no Mirim Feminino do Paineiras do Morumbi. Então, eu sempre tive, como técnico, tanto do masculino quanto do feminino, eu era técnico de vôlei, eu não tinha assim uma diferenciação. Lógico que não é o mesmo voleibol. Não adianta você dizer, mas existe uma diferença muito grande de treinamento, da forma de dirigir de um para o outro. Mas eu não senti muito essa transição. Essa é a sua pergunta, né? Mesmo porque por estar navegando nos dois naipes. Mas acho que o fato de eu ter tido a possibilidade de trabalhar com grandes treinadores também nos dois naipes, por exemplo, de ter sido assistente no feminino do João Crisóstomo nas seleções de base paulista, de ter sido assistente do Bebeto, isso me ajudou muito, né? Eles me abriram portas, me deram oportunidades, então, para eu aprender, para eu poder conhecer o mundo, isso foi muito importante. E depois que eu me tornei técnico, que eu tive essa oportunidade de ser o treinador principal, o fato também de eu ter ido morar fora, de poder ter dirigido na Itália 3 anos, depois na Turquia mais 2 anos, e ter dirigido o time da Champions League, ter me tornado campeão da Champions League da Europa. Então, eu acho que campeão italiano, campeão turco, eu acho que foram coisas que foram agregando na minha carreira, de conhecendo treinadores, conhecendo jogadoras e jogadores, que me propiciaram aprendizado, né? Então, eu sempre digo que na vida a gente está aprendendo constantemente. E isso que foi muito importante na minha carreira, na minha vida, conhecer e aprender com as pessoas, com os treinadores, com assistentes técnicos, e assim por diante, com os preparadores físicos. E acho que essas conquistas, elas foram importantes, mas eu nunca deixo de falar também das derrotas que nós tivemos. Na realidade, essas derrotas é que nos nortearam para essas conquistas. A gente entendeu os erros que foram cometidos, o que nós precisamos aprender, o que nós precisamos fazer, o planejamento que nós precisamos modificar, a organização que nós precisamos ter, o desenvolvimento do trabalho que nós precisamos fazer para que a gente pudesse jogar de igual para igual contra qualquer time do mundo. E aí é que eu acho que a gente caminhou, aí é que foi a nossa estrada. A gente perdeu bastante antes de começar a ganhar. E acho que antes da preparação física, da técnica, da tática, o mais importante, Marcelo, para a gente era tentar construir cabeças vencedoras, porque a gente sempre batia muito na trave. A gente ganhava, mas chegava o momento de decidir a última bola, o momento de derrubar a última bola, a gente sempre cometia uma ou outra, ou um ou outro erro. Eu estou dizendo de várias gerações, não estou dizendo só da nossa. O Brasil foi vice-campeão mundial, vice-campeão do Grand Prix, várias vezes. E até que chegou um momento que era nosso, que era absolutamente nosso, que foi... nós tivemos muito próximo em 2004, que foi um trauma de 24 a 19, a gente não conseguiu fechar, mas chegou um momento em 2008 que nós fomos absolutos. Nós perdemos apenas um set, né? E 7 sets durante a Olimpíada de 2008, os times fizeram mais do que 20 pontos no nosso time. E depois veio 2012,
E depois que você ganha um grande título, você precisa tomar cuidado, porque sempre é problemático, né? Ganhou, já fez o sacrifício, e aí é que mora o perigo. E nós tivemos 4 anos muito difíceis, mas a gente conseguiu ganhar novamente. Então, nós fomos bicampeões olímpicos, perdendo da Coreia, perdemos dos Estados Unidos lá em 2012, depois viramos um jogo épico lá contra a Rússia, que a Rússia teve 6 match points, não como nós tínhamos tido em 2004, mas quase a gente fica fora, né? Mas, enfim, estava escrito e a gente conseguiu ganhar de novo. Perdemos o primeiro set contra os Estados Unidos por 25-11, tomamos um pau, não vimos nem a bola no primeiro set e ganhamos esse jogo por 3-1. E o bicampeonato olímpico. E depois a vida seguiu, 4 anos depois, Rio de Janeiro, onde a gente perde para a China no tie-break por 15-13 e a Azul fez nesse tie-break só ela 11 pontos. 2 saques errados. E a vida no esporte é assim. A gente tem que estar o tempo inteiro aprendendo, sempre humilde, correndo atrás, porque a linha entre sucesso e o fracasso, Marcelo, ela é muito tênue. Então, você pode perder ou ganhar, a diferença são 2 pontos, como foi o caso no Rio de Janeiro. Exatamente. João, antes de você falar, eu quero aqui agradecer mais uma vez a sua audiência, em nome do prefeito Rodrigo Achiuchi, do presidente da Federação Paulista de Voleibol, que é o Renato Pera, que estão aqui na live, como você já citou, a Maurício Souza, do Instituto Maurício de Souza. E Zé Roberto, antes do João falar, a Dayana, da São Miguel Saúde, é super sua fã, e pediu para que você mandasse um beijo para ela, por favor. Um beijão para você, obrigado, viu? Obrigado a todos pela audiência, João. Sabe, Zé, eu sempre admirei uma coisa, porque eu nunca me vi como treinador de equipe feminina. Impossível, né? Talvez até pelo gênio. E daí eu tive a oportunidade de conhecer um grande parceiro seu, porque eu ia dar um curso no Chile, um curso de atualização e capacitação, né? E como ia ter muito profissional da área, eu fiquei receoso em relação à parte física, à preparação física. Aí eu fui procurar o Zé Elias, né? E que, por sinal, vai estar numa live. Vai estar numa live, o Zé Elias. Né? E eu notei com ele como vocês planejaram todo o trabalho para chegar nas Olimpíadas totalmente inteiros, né? E o Zé me falou que vocês estavam até cuidando da época da menarca, que vocês estavam tentando fazer com que o feminino atingisse pelo menos 70% da força do masculino. E realmente a equipe, a seleção brasileira feminina, naquele momento, ela foi impressionante, né? E daí você também falou da grande derrocada de 2004. Mas eu nem vejo como derrocada, viu, Zé? Porque eu acho que o campeão, e eu noto que você tem uma luz vitoriosa, tremenda, eu não estou puxando saco, você sabe o quanto, quando você foi técnico do Banespa, o que a gente brigava, né? Claro, mas eu confesso, Zé, que 2004, eu acho que você, como campeão, o campeão tem que saber realmente transformar uma derrota, né, numa possibilidade de vitória futura, e você fez isso muito rápido. Mas isso, que eu saiba, foi nessa época que te custou aí o caminho de Santiago, né? Então, eu acho que é um bom momento de te perguntar sobre o caminho de Santiago. Porque, olha, eu percorri aqui 168 quilômetros, só que eu prometi, Zé, e eu fiz os atletas acompanharem. Foi um horror, né?
No teu caso, você foi sozinho. Me conta como foi esse caminho aí de Santiago, por favor. Bom, na realidade, isso foi por causa do título do time de Osasco, né? Depois eu acabei, em 2008, em 2012, fazendo com a Alcione, com a minha mulher, por causa dos Jogos Olímpicos. Mas esse caminho, eu tinha prometido que se nós ganhássemos a Superliga, eu iria fazer os 800 quilômetros a pé, saindo de Saint-Jean-Pied-de-Port, que é na França, e ir até o norte da Espanha. E como a gente ganhou, eu tinha que pagar a minha promessa. E assim foi. Cortei o cabelo, careca, e comprei as roupas adequadas, uma mochila, e comecei a minha caminhada. Mas ali eu aprendi muito, João. Teve muitas coisas que foram interessantes. Eu exagerei no meu segundo dia, e no meu quarto dia de caminhada, que eu caminhei 39 quilômetros, depois 42 no quarto dia. Mas nesse quarto dia aconteceu uma coisa interessante que vale a pena contar, porque o caminho vai nos ensinando algumas coisas. Eu estava muito cansado e com calafrio, e eu queria tomar um banho quente. Eu falei, pô, eu não vou ficar num albergue hoje, eu vou para um hotel. Eu precisava tomar um banho super quente, ficar uma meia hora no chuveiro, e precisava jantar bem, tomar uma sopa. E aí fiquei no banho e tal, desci para jantar, e nisso chegaram 4 espanhóis. E aí eu estava assistindo televisão, e ficaram na minha frente. Um deles era gordo, né? Um gordinho assim, e falava alto, e difícil. Eu não conseguia ouvir e ver direito a televisão, porque ele estava na minha frente, mas uma voz assim muito forte. Foi eu tentando procurar, e não, falei, pô, quer saber? Eu não vou me chatear, eu vou para o meu quarto, deixa para lá, vou me preparar para andar amanhã. Mas eu já estava meio debilitado. Bom, 5h30 da manhã eu levantei, eu estava todo dolorido, estava mal. 6 horas da manhã eu me botei na estrada e já estava caminhando mal. Quinto dia, caminhando daquele jeito. Sexto dia, caminhando mal. No sétimo dia, eram mais ou menos 3 horas da tarde, 3h30. Eu estava assim, me arrastando. E aí ouço aquela voz do quarto dia atrás de mim, assim, eu falei, meu pai do céu, é o cara que estava no hotel. E aí digo, pô, só faltava encontrar esse cara aqui, né? Bom, eram 3, não eram mais 4. Aí emparelharam comigo, porque ele estava em boas condições, eu em péssima. Aí esse gordinho vira para mim e fala assim, posso te ajudar? Quando ele falou assim, posso te ajudar? Eu falei, pô, me quebrou, né? Eu falei, pode. Ele falou assim, o que você tem? Eu falei, estou sentindo uma dor muito grande na perna, estou com dificuldade de caminhar. Ele falou, senta aí. Aí ele falou, deixa eu dar uma olhada na sua perna. Quando ele começou a apertar a minha perna, eu falei, putz, esse cara é médico. Aí ele falou assim, olha, eu sou cardiologista, eu estou fazendo o caminho pela 4ª vez, você fez uma tendinite aí. O que você fez? Aí eu contei a história para ele. Aí ele disse assim, olha, eu vou te dar uns medicamentos, eu sou sempre o último a sair dos albergues, porque eu estou no caminho para ajudar as pessoas. Falei, pô, olha só, eu estou no caminho para ajudar as pessoas, então eu sou sempre o último a chegar, o último a sair e o último a chegar nos albergues. E então é o seguinte, olha, você vai tomar isso aqui a cada 8 horas e tal, e eu vou te fazer um convite. Você vai para Compostela, né? Eu falei, eu vou te fazer um convite para andar comigo até Santiago de Compostela. Você topa? Eu falei, meu pai do céu, só faltava essa. Eu falei, bom, eu topo. Olha, foi a viagem mais divertida que eu fiz, porque além de médico, o cara cantava bem, declamava bem,
e ele costurava as bolhas dos peregrinos, e cada bolha que ele costurava, ele cobrava uma garrafa de vinho. Então, nós tomamos bons vinhos, comemos muito bem, que ele conhecia tudo pelo caminho, os melhores restaurantes. Então, foi uma viagem deliciosa, apesar de ter que andar 800 quilômetros com bolha e tudo mais. Valeu a pena, faria tudo de novo. Muito bem. Ô Zé, vamos falar agora sobre Tóquio 2021, que por conta da pandemia os jogos foram adiados, né? E você vai em busca da sua sétima, você disputará seus 7º Jogos Olímpicos em busca da 4ª medalha. Porém, técnico não ganha medalha, né? Então eu queria saber como tá as expectativas e a preparação para os jogos, se você tem contato com os atletas, como está a preparação para Tóquio 2021, Zé? Bom, contato eu tive com algumas atletas. A preparação, infelizmente, esse ano, nenhuma. Nós tínhamos marcado um encontro, pelo menos para treinarmos 2, 3 semanas, no dia 13 de julho, mas a gente achou por bem não fazê-lo para não colocar ninguém em risco, até porque a pandemia estava no seu auge e a gente não quis arriscar, tanto masculino quanto feminino. Saquarema estava tudo pronto nos esperando, mas a gente não achou adequado. Eu tive a oportunidade de estar com a Natália aqui em Barueri, treinando. Ela embarcou para a Rússia no último domingo, retrasado. Saiu muito bem, né? E, enfim, tomara que ela consiga fazer uma boa temporada e como ela terminou aqui. Eu acho que a gente tem chance, Marcelo, de jogar contra qualquer time do mundo. Eu acredito muito no time do Brasil. Acho que a gente tem um grande time, jogadoras talentosas. É o que todo final de temporada de seleção, eu procuro conversar muito com as atletas, fazer um balanço geral de como foi a nossa temporada, de como foi o nosso ano. E sempre lembrando que elas precisam se cuidar, que elas precisam jogar bem a Superliga, que elas precisam estar treinando bem nos clubes, se cuidando em termos de sono, de alimentação, a parte física, dos cuidados. Tudo é muito importante, né? Para que sejam convocadas, para que tenham uma constante performance adequada, que é importante para a seleção também. Então, todos esses lembretes, o João falou do Zé Elias, que é o preparador físico, juntamente com o Fábio Correia, são 2 profissionais da mais alta qualidade e que fazem um trabalho excepcional na seleção nacional. Eles procuram estar em constante contato com os preparadores físicos dos clubes para poder ajudar também a dar continuidade na seleção quando o trabalho do clube acaba. Então, a gente não pode, tudo é uma continuidade. Então, a gente precisa que elas joguem bem, que elas estejam bem, que elas estejam se cuidando, para que também na seleção a gente dê continuidade ao trabalho que os clubes fizeram durante esse período de clube. Então, todos esses lembretes são importantes. Depois, é com elas. A convocação é que eu digo sempre, não sou eu que convoco, não é o Paulinho, não é o Vagão, não é a comissão técnica. Elas se convocam. Elas precisam se apresentar bem, elas precisam fazer uma boa Superliga, né? Então, todos os cuidados são importantes. Mas eu acredito que a gente possa montar um bom time, que a gente possa fazer uma boa Olimpíada e rezo para que ninguém se machuque, para que todas cheguem bem até o final, porque Olimpíada, Marcelo, é um mistério, né, João? Depende muito do início, meio e fim. Parece que os deuses do Olimpo conspiram ao seu favor, né? Sempre foi assim. Pode conspirar a favor ou pode conspirar contra. Então, você tem que trabalhar direitinho, você tem que fazer tudo direitinho para que as coisas sejam, para que tudo venha da melhor maneira possível, entendeu? Que todo mundo quer ganhar, é o campeonato mais importante do quadriênio e do sonho de todas as jogadoras e comissão técnica. Todo mundo quer estar numa Olimpíada, é o campeonato mais importante. Agora, tem que ter alguém dizendo lá em cima, ó, você vai ganhar.
entendeu? Então não pode descuidar, tem que... É um prêmio. Muito bem. Marcelo, Gabi Tandara, tá, e Natália, você acha que hoje, se fosse hoje a Olimpíada, elas seriam os grandes pilares da seleção hoje? Ô, João, o que tem se mantido nesse ciclo, que são as jogadoras que mais têm atuado nos Grand Prix, no Campeonato Mundial. A gente teve uma oscilação muito grande, porque Natália estava machucada, em 2017 a Gabi estava machucada. A gente nunca conseguiu botar essas três juntas, a não ser em alguns pontos do pré-olímpico. Mas a gente nunca conseguiu, nesse ciclo, estar com essas três jogadoras juntas. Eu acho que elas são, hoje, os pilares da seleção nacional, né? São jogadoras importantes, que já têm a sua experiência internacional, já jogaram campeonatos mundiais, já jogaram Jogos Olímpicos, têm um respaldo grande, técnico, tático, e agora é o momento delas, né? É o momento delas segurarem o bastão, de levarem toda a responsabilidade que é jogar uma Olimpíada. Elas sempre não foram titulares absolutas, a não ser no Rio de Janeiro, a Natália, né? Mas acho que esse é o momento, talvez, melhor das três. Agora, no ano que vem. Seria esse ano, mas eu acho que elas podem estar no seu melhor momento em 2021. Muito bom. João, tem mais uma pergunta? Posso seguir? Pode seguir, pode seguir. Tá. Zé, eu queria falar sobre a chave da primeira fase nas Olimpíadas, que o Brasil caiu num grupo teoricamente mais fácil nos Jogos de Tóquio, né? As adversárias da primeira fase são a Sérvia, o Japão, a Coreia do Sul, a República Dominicana, do brasileiro Marcos Kiewicz, que já participou de uma live aqui com a gente, um forte abraço para o Marcos, e a Quênia. E eu queria saber se é verdade mesmo que você prefere cair no grupo chamado Grupo da Morte, com seleções mais tradicionais. Como que é isso aí? Sempre é melhor você cair no grupo mais forte, porque você é testado, né? Se você conseguir passar, ótimo. Se você não conseguir, é que você não teve capacidade para estar ali, né? Mas o fato de você estar no grupo mais forte é importante, porque você já sai com um ritmo bom, você já sai com um ritmo bem adequado para o restante da competição. Só que eu acho, lógico que o outro grupo, existem times mais fortes, mas a Sérvia, para mim, eu sempre digo assim, olha, vamos colocar uns pontos aí. Eu acho que a Sérvia vai ser finalista dos Jogos Olímpicos. A Sérvia foi campeã mundial, a última campeã mundial, em 2018. Acho que a Sérvia hoje é o melhor time do mundo. Então está no nosso grupo. Sim. Japão e Coreia sempre dão trabalho. O time do Marquinhos, a República Dominicana, tem evoluído muito. Vai dar trabalho para a Itália, vai dar trabalho para a China, vai dar trabalho para todo mundo do outro grupo. Estados Unidos tem dado trabalho. Então, o nosso grupo, ele não é tão forte como o outro, mas é forte. É um grupo que é casca de ferida, é um grupinho chato, sabe? Dois asiáticos, né? Que são times que defendem, que nós temos que pensar na classificação e depois no cruzamento. Exato. Então, eu acho que, teoricamente, o outro é mais forte. Mas o nosso também não é fraco. Entendeu? Alguma consideração, João? Eu diria que o Brasil, né, parece que sempre teve essa história, né, Zé? Jogar contra os asiáticos com uma certa, né, dificuldade, né? Dificuldade, muito. Às vezes pega, por exemplo, como você falou aí, a Sérvia e tudo mais, vai ganhar com tranquilidade. Mas chega numa China, chega no Japão, dá aquela enroscada, né?
A gente sempre teve dificuldade, principalmente em jogar contra o Japão. E aí, com a Coreia, a gente nunca tinha perdido para a Coreia antes. Aí a gente perdeu em 2012. E eu tinha dirigido, João, a Kim. Eu que tinha levado a Kim para o meu time do Fenerbahçe. Né? Eu tinha visto aqui, a Kim é do mesmo ano da Natália. E a Kim é uma jogadora excepcional. Ela estava jogando no Japão. Eu já jogou contra a gente algumas partidas contra o Brasil. E eu tinha gostado muito dessa jogadora. Falei, pô, vou levar ela para o meu time na Europa. E aí foi interessante, né? Porque o dono do meu time, ele falou, quero essa jogadora Kim e tal. E aí falei só Kim. E ele foi procurar na internet. Aí ele mandou me chamar. Ele falou assim, pô, chama o Zé lá. Aí fui para o escritório do cara. Ele falou assim, pô, essa Kim aqui que você quer contratar para o nosso time? Eu falei, não, pelo amor, porque Kim lá é que nem Kim na Coreia, Silva no Brasil. Um monstro. Eu falei, não, eu quero Kim Jong. Aí eu falei, não, eu quero essa aqui, ó. Aí foi quando ele contratou a Kim e a Kim foi para o Fenerbahçe. Foi um ano excepcional que ela fez lá, que a gente ganhou a Champions League da Europa. Então, aí a gente vai jogar contra a Coreia. E eu sabia a jogadora que nós íamos jogar contra. Ela fez uma partida contra o Brasil, João. Ela arrebentou o jogo. Arrebentou o jogo. E a gente perdeu por 3-0 e quase que a gente fica fora. Depois a gente teve que ganhar da China, que ganhamos por 3-2, e da Sérvia nós ganhamos por 3-0. Classificamos em quarto do grupo e cruzamos a Rússia, que foi primeiro do outro grupo. E foi quando a gente ganhou da Rússia por 3-2, que a Rússia teve 6 match points. Aí ganhamos do Japão de 3-0 e dos Estados Unidos 3-1. Mas isso aí não é complicado de acontecer. Mas, ô Marcelo, você sabe por que o Zé prefere a chave mais difícil? Por quê? Primeiro, porque o Zé deve ser corintiano. Se não foi... Não, eu acho que não. Sabe... Vamos falar disso mais tarde. Não é. São Paulino. Não é. É São Paulino. Meu filho vai adorar você. Né? Mas eu confesso uma coisa, você sabe que o Corinthians, se o Corinthians for jogar contra aquele time da Alemanha, eu não me preocupo nem um pouquinho contra o Bayern. Agora, se for jogar aí contra Itapecerica da Serra, alguma coisa forte assim, é problema. É problema. É inacreditável. Ô Zé, você já afirmou em algumas entrevistas que talvez as Olimpíadas de Tóquio sejam suas últimas Olimpíadas, que talvez vai encerrar a carreira. Isso é fato mesmo? Já está certo na sua vida? Como está essa questão? Eu não falo mais isso. Sabe por quê, Marcelo? Eu prefiro deixar as coisas. Porque quando se fala, é a última, deixa quieto, deixa a vida me levar, deixa as coisas acontecerem. Né? Senão já começa, vamos ver o próximo técnico, vamos deixar a coisa acontecer, vamos deixar a vida levar, vamos primeiro disputar essa Olimpíada, vamos ver o que a gente vai fazer, depois a gente fala disso. Bacana. Viver o presente, né? Exatamente. Senão fica muito oba-oba, muito papinho de já vamos ver quem é o próximo técnico. Vamos deixar acontecer. Muito bem. E Zé, por falar em próximo técnico, em julho recebemos aqui no Vôlei Mania Suzano a Fofão, que trabalhou com você, foi campeão com você, e na participação dela, ela não escondeu a vontade de um dia ser treinadora e quem sabe um dia dirigir a seleção. Eu queria saber qual a sua opinião, se você acredita que um dia uma mulher possa estar à frente da seleção, como você vê isso aí, Zé? Eu acho que seria ótimo. Eu acho que seria muito legal se mais mulheres trilhassem essa estrada, esse caminho, né? A gente tem muitas mulheres dirigindo categorias de base, poucas dirigindo times adultos. Lá fora, a gente tem um pouco mais. A gente tem a Lamping, a gente tem a Nakada, a gente tem outras técnicas, mulheres que como mas no Brasil não é muito usual. Eu gostaria de ver uma Fofão trabalhando como técnica. Acho que a Fofão aprendeu muito ao longo dos anos. Acho que ela
pode ter condições, ela não tem a menor dúvida que ela pode fazer bons trabalhos aí, e quem sabe, né? Mas eu gostaria de ver muito mais mulheres. E lógico que a Fofão foi uma excepcional. Ela não foi boa levantadora, ela foi excepcional. Para mim, uma das melhores levantadoras que o mundo já viu, né? Eu colocaria entre as 3 melhores do mundo. Então, eu acho que ela tem totais condições de também ser uma das melhores técnicas aí. Basta estudar, basta procurar, basta correr atrás. Muito legal. E a gente falou agora, né, João, sobre o Zé ser São Paulino e tal. E para quem não sabe, o Zé é um apaixonado por futebol, como ele comentou no início da transmissão. E eu queria saber para você, Zé, como foi um tricolor de coração ser dirigente do seu maior rival, foi o Corinthians, lá na década de 90. Como foi essa situação? Aí, eu fui trabalhar no futebol porque eu fui convidado pela empresa, pela Hicks Mills. E, na realidade, Marcelo, eu tentei fazer o meu melhor, né, quando eu fui trabalhar na Hicks Mills dentro do Corinthians. E, enfim, fiquei 2 anos, só não fiquei mais porque o meu chefe chegou um dia e disse assim: olha, nós temos que vender os jogadores que pertencem à parceria. Eu falei: pô, você quer que eu dê a notícia para a torcida do Corinthians que eu vou vender o Luizão, o Vampeta, o Edilson? Aquele timaço. Falei: pô, você é louco, os caras vão me matar da torcida. Falei: não é esse o planejamento, eu sou um cara de planejamento. Falei: tô fora. Aí saí, voltei para o vôlei, 1 ano depois acabou a parceria da Hicks Mills com o Corinthians. Exatamente. João, algum comentário? Eu acho muito legal que o voleibol, rapaz, foi um dos esportes que mais evoluiu, que mais mudou para poder se adequar. E do voleibol saiu muita gente para o futebol. Saiu, exportou alguns profissionais para poder implantar um pouco da filosofia de toda essa parte de organização que o voleibol tinha. Então foi o Zé Roberto, foi na época o Brunoro, né, Zé? O Bebeto. Então realmente, isso daí foi muito legal na época, que eu acho que levou muita coisa para o futebol, viu? Muita coisa na parte de organização que o voleibol tinha 1000 anos luz à frente do futebol. Penso eu, né? Eu não vivi isso, mas penso eu. Pena que o Zé é São Paulino, só isso que me decepcionou. Pessoal, que eu quero agradecer aqui a participação do público, Zé, todos que estão acompanhando a gente, uma grande audiência. Muito obrigado a todos que estão comentando, fazendo perguntas. Já eu vou ler a pergunta de todos vocês. E Zé, já que falamos de São Paulo também, eu queria que você falasse do seu projeto de São Paulo Barueri, da equipe feminina. Como está essa parceria? Como foi trazer essa parceria de volta para o São Paulo, que é conhecido pelo futebol? É uma parceria, era um sonho da minha vida poder fazer uma parceria com o meu time de coração, né? E a gente conseguiu, através do contato com o Leco, de levar o time de vôlei para lá. No nosso primeiro ano, a gente teve a felicidade de ganhar o Campeonato Paulista na final contra o Osasco e na semifinal contra o SESI Bauru, que para a gente foi um marco na nossa história, né? E foi uma felicidade plena num time extremamente jovem e que era o nosso intuito, e ganhar um Campeonato Paulista. Depois, na Superliga, nós estávamos em sexto, nós íamos cruzar o Minas, foi quando aconteceu a pandemia que o campeonato foi suspenso. Mas, de qualquer maneira, é um time que teve uma luz própria e revelou algumas jogadoras importantes, e que, na realidade, a gente agora acabou perdendo 4 delas, né? Saíram para outros times, mas que elas sejam felizes, que a Tainara seja feliz em Osasco, e a Maiane, foram 2 para Osasco, que a Juma e a Lorene sejam felizes no time do Rio de Janeiro, que a Natinha, que já tinha ido, juntamente com a Amanda, que tinha vindo, ficou no Rio um período, depois foi para o Praia, mas veio jogar com a gente, também está lá, a Milka,
enfim, e a gente está com um time mais jovem esse ano, mas também que é um time promissor para o futuro, né? E que a gente espera que esse time dê muitos frutos aí e que tem jogadoras altas, jogadoras que têm talento, que é o nosso investimento, né? Eu acho que eu estou muito feliz com isso, eu acho que tem muito trabalho pela frente, mas, por outro lado, é um trabalho prazeroso de jogadores que querem aprender, querem evoluir, e com certeza algumas delas vão estar na seleção em 2024 e em 2028, ajudando o Brasil a brigar por medalhas. Muito legal. João, Zé, o Fernando Borreiro, que é o técnico do River Plate Vôlei, está aqui na live, mandou um abraço para você, Zé. Ele participou com a gente semanas atrás. Muito obrigado pela audiência, Fernando. E Zé, antes de eu chamar o público para participar, tem um assunto que a gente não poderia deixar de falar, que é da jogadora trans, a Tiffany Abreu. Eu gostaria de saber como estão os avanços e definições sobre a possibilidade dela um dia poder integrar o plantel da seleção, uma vez que ela se destacou nas quadras nas últimas Superligas. Por favor. Marcelo, eu tenho dito sempre sobre esse assunto. Bola, a Tiffany tem para jogar na seleção. Isso aí eu nunca escondi, né? O assunto dela, isso aí está na Federação Internacional, está sendo estudado por profissionais capazes de poder ter um posicionamento melhor sobre isso, né, científico sobre isso, para ver as reais possibilidades dela poder jogar na seleção. Então, o que a gente espera é que essa situação se defina o mais rápido possível, para que tenha uma definição, né? Quanto ao índice técnico dela, o que ela joga de voleibol, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Agora, essa avaliação, esses exames, aí a Federação Internacional, junto aos especialistas, é que precisam dar os seus pareceres. Inclusive, Zé, está sendo votado hoje, terça-feira, dia 25, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, um projeto de lei que pode vetar a Tiffany de jogar aqui no Estado, que é a PL 346-19, que pretende estabelecer o sexo biológico como único critério para definição do gênero de competidores em partidas oficiais aqui no Estado de São Paulo. Então tá para sair alguma votação importante nesse sentido. Vamos ver o que vai ser resolvido, né? João? Exato. Eu prefiro não opinar. Eu prefiro não opinar, porque eu faço uma comparação sempre, né? E essa comparação é errada. Eu fico imaginando se por acaso o Mike Tyson, na época, quisesse lutar contra a mulher. Meu Deus do céu. Sem chance. Eu já tenho Então, esse posicionamento. Eu vou seguir aqui com a participação do público. Primeiro, a nossa querida Cristiane, da São Miguel Saúde, pergunta: Zé, qual que é seu livro de cabeceira? O meu livro de agora, na realidade, eu estou lendo O Algoritmo da Vitória. Eu não tenho um livro, eu vou alternando, né? Eu gosto de biografias, e eu estou lendo o livro do meu amigo Zé Salib Neto agora, que eu estou bastante, está me interessando bastante. Ele fala sobre treinadores, coaches, e que tiveram experiências com grandes atletas, e é um livro bastante legal que eu recomendo, viu? Muito bacana. O André Agostini diz que trabalhou com você na Eletropaulo de Guarulhos, que é o da Óticas Mania, no voleibol masculino da Eletropaulo Guarulhos, e pergunta sobre fracasso, se o fracasso denota sempre algo negativo. É por aí mesmo? E como fazer a transformação da derrota em vitória? É a pergunta do André Agostini. Eu acho que isso é a parte mais importante, é de você entender por que houve o fracasso, né? Quais foram as causas. E aí eu me perguntei muito em 2004. E aí nós começamos a achar várias coisas, várias respostas importantes e que nos levaram à vitória depois. Eu vou te dar alguns exemplos.
uma coisa é você ficar aqui no Brasil estudando, vendo vídeo, estudando as suas adversárias. Uma coisa é você ir para lá e treinar suas adversárias, estudar suas adversárias em loco, né? A outra coisa é treinar a mulher brasileira, entender da cultura. E outra coisa é o que o João falou, a gente começou a estudar muito o metabolismo e o organismo da mulher, né? E isso fez com que a gente tivesse uma ideia melhor de quem a gente estava treinando, como a gente deveria se comportar, o que a gente deveria fazer. A gente tinha que melhorar fisicamente as nossas jogadoras, né? Nosso parâmetro tinha que ser a melhor equipe em termos de preparação física do mundo, que era Cuba, e elas ficaram muito fortes. Então, eu acho que a gente foi aprendendo ao longo dos anos e evoluindo e melhorando, e através de uma derrota é que a gente conseguiu entender várias coisas. Através de um fracasso, a gente conseguiu entender onde é que a gente teria que evoluir para vencer. Muito bom. Continua aqui lendo os comentários. A Nilva Coruzzo pergunta se você pretende um dia escrever um livro sobre a sua vitoriosa carreira. Olha, eu sempre achei que escrever um livro era uma coisa meio prepotente, sabe? Eu já tive alguns convites, Marcelo, de várias pessoas assim importantes. Eu acho que um dia, quem sabe, eu consiga fazer isso. Eu tenho boas histórias, tem coisas legais que eu acho que eu não posso ficar só para mim, entendeu? Uhum. Eu acho Tem que que seria compartilhar, legal, né? Poder contar isso e perpetuar essas histórias e nomes que foram muito importantes nessas conquistas, nessas derrotas, nesse trajeto, nesse caminho. O João que gosta da palavra caminho, né, João? Eu acho que nesse caminho, nessa trajetória de tanta luta, de tanta dedicação, de vitórias, de derrotas, mas que foi muita batalha, de muita coisa legal, sabe? Que eu não me arrependo de absolutamente nada. Então, vamos ver. Eu não digo nunca. Tá certo. O Fausto Pisolato, que está sempre acompanhando nossas lives, forte abraço, Fausto. Ele disse que o Zé Roberto foi técnico de Suzano no voleibol nos anos de 1975, substituindo o Moreno, que era técnico e sempre estava na seleção. E ele disse que você, Zé Roberto, vinha dar treino e que ele já treinou com você. Conta a história pra gente, Zé. Exatamente, Fausto. Um grande abraço. Vou lembrar, 75. Estava na seleção nesse período, jogando o Campeonato Sul-Americano. Muito bem. João, tem algum comentário sobre essa época aí também? O Fausto não jogava porcaria nenhuma. Ele era então, horroroso. O problema era eu, não era o Fausto. Mas no basquete ele foi bem. Mas no vôlei ele era horrível. Ele era horrível. Zé, Abraço, Fausto. Abraço, Faustão. Zé, o Fábio Vidal quer saber o que você acha da Ana Cristina, de 17 anos, que está agora com o Bernardinho no Flamengo. Bom, pena que ela não veio para o meu time, né? Que eu tentei várias vezes aí, falei com a mãe dela várias vezes. A Ana jogou em São Caetano, ano passado ela jogou no Pinheiros, fez final contra o meu time no Sub-19, jogou na seleção de base no Sub-17 e no Sub-18, no Sub-20, como titular das duas categorias praticamente. É um talento, né? Eu espero que ela tenha a cabeça sempre no lugar. Ela, pai e mãe, os dois têm cabeça muito boas. Acho que é um talento, uma jogadora de 1,92 m, 93, que tem muito a melhorar, muito a evoluir. Uma jogadora que já passa, já jogou passando, já jogou na saída. Uma jogadora que tem versatilidade, isso é muito importante.
Acho que com o Bernardo ela vai continuar evoluindo, vai ter a sua chance, enfim, é um grande talento que apareceu no voleibol brasileiro. Espero que ela ajude muito o Brasil a conquistar medalhas. Legal. A Ana Trebe quer saber, Zé, como é jogar, acho que por clubes, né, contra times internacionais e como que é o patrocínio, como de repente as empresas investem lá fora do Brasil, fazendo um comparativo com aqui com a nossa realidade. Bom, é a mesma situação praticamente, né? Das empresas que investem no campeonato, nos campeonatos, tanto dos 2 campeonatos que eu participei, da Itália e Turquia, são as empresas, não tem muita diferença, são campeonatos de bom nível. Não tem, é igual o Brasil, não tem absolutamente nada de diferente. Mandar aqui um abraço também para o Max, ex-Suzano, que participou de uma live com a gente também. Obrigado, Max, pela audiência. Muito bacana ter você aqui. Agora, a pergunta aqui do Ker Neto. Ele pergunta que quando voltarem os jogos, com o novo normal, que é o que estão dizendo, com as novas regras de segurança devido à situação do Covid-19, com jogos sem torcida, ele pergunta como você acha que isso pode influenciar positivamente ou negativamente dentro de quadra. A pergunta do nosso preparador físico, Ker Neto. Eu acho que lógico que esse protocolo ele é sempre chato, né? O fato de você ter que fazer exame antes dos jogos, depois, para mim a coisa mais chata é jogar sem público. Eu acho que isso é o que mais pega. E aí ginásio vazio, eu acho que essa situação é a mais complicada, porque a razão de tudo é o público, é o fato de estar todo mundo ali, a torcida, enfim, mas eu acho que a gente está vivendo um ano atípico, e esse ano nós vamos ter que passar, sim, viver dessa maneira até as coisas voltarem ao normal. Então, nós vamos ter que se adequar e até tudo passar. Né, e que vai passar, com certeza. Bacana. João Zé, aqui tem um convite do Amaury Souza, que é o diretor executivo do Instituto Maurício de Souza. Ele disse que tal levar o Zé e a seleção feminina para visitar o estúdio Maurício de Souza assim que passar a pandemia. E, segundo ele, lá nós temos as Donas da Rua, um movimento que busca conscientizar o empoderamento das mulheres, onde a Mônica apoia. Então, fica o convite aqui, Zé, do Amaury Souza, para você um dia poder ir lá com o João. Obrigado, seria um grande prazer. Vamos ver se realmente a gente consegue um tempinho para poder dar uma passada. Seria muito bom e um orgulho, né? Da Fundação Maurício de Souza, enfim, tudo que já se fez e construiu através da Fundação e do seu criador, Maurício de Souza, que eu tenho uma admiração enorme por tudo que ele realizou na sua vida. Grande pessoa mesmo. Zé, o Max pediu para você contar a história, rapidinho, João. O Max pediu para o Zé contar a história da Gangue do Castelo. Conta pra gente isso aí. Lá Do vem, quê? lá vem. A Gangue do Castelo, Gangue de Castelo, Gangue da Castelo. Não, mas isso aí é o pessoal do pedágio. Eu não lembro, faz tanto tempo esse negócio da Gangue da Castelo, cara, é que eu ficava ligado no negócio da Castelo Branco, do horário da chegada dos jogadores, entendeu? E quem passava no pedágio, o horário que passava para não passar do horário da apresentação. Eles tinham um horário que eles tinham que voltar. Ah, sim. Esse era entendeu? Esse aqui era o problema. E a Gangue da Castelo, Da Castelo, você tinha que ficar ligado para não estourar o horário. Ô Zé, partindo de quem está partindo, que é o Max, pode ter certeza que eles subornavam os caras do pedágio da Castelo Branco. Pode ter certeza disso. E Zé, para finalizar aqui a leitura dos... Grande Max. Para finalizar aqui a leitura dos comentários e partimos para a reta final, o Jorge Mineu Aoki, em clima de majestoso, vai ter São Paulo e Corinthians no próximo domingo. Ele quer um palpite para o clássico. Pediu para você dar um palpite para o clássico de domingo, por favor, Zé.
Vixe, a Anderson coisa Reis. tá feia, hein? Não tá fácil para os dois lados, hein? Tá um sofrimento. Aqui, o São Paulino aqui em casa. João, mas eu acho que vai ser 1-0 São Paulo. Eu não posso falar porque eu crio problema, né? Eu tenho aqui um problema, então eu evito discutir, viu? Melhor, viu? Rapaz, é melhor. Então não vou dar palpite, não. Deixa quieto. Melhor. João, chegamos aqui à reta final da live. Por favor, suas considerações finais. Agradeço mais uma vez a brilhante participação do Zé Roberto. Foi realmente uma honra poder receber você aqui, Zé. Eu que agradeço, Marcelo, João. Um grande prazer ter estado com vocês essa hora. Obrigado a todos por terem estado conosco. Fiquem com Deus. Um grande beijo para todo mundo. Zé, você sabe que eu sempre trabalhei com música, né? Eu punha música para a equipe entrar, eu sempre fazia alguma coisa nesse sentido. E aqui com você não poderia ser diferente, né? Só que você vai ficar com a pulguinha atrás da orelha, né? Como que o João sabia desta música para você, né? Então, vamos lá. Eu estou colocando aqui, Zé, e queria te agradecer muito você ter aceitado. Em nome da São Miguel Saúde, do Hospital Santa Maria, da Getex Brasil, tá? Da Óculos Mania e de outros grandes parceiros que nós temos, tá? Zé, beijo no coração. Se eu não falar com você até a próxima Olimpíada, sucesso. Obrigado. Minha família vai estar em oração por você. Obrigado. Eu sei Traga o mais um ouro quanto pra você gente. eu sei o quanto você é esotérico e o quanto você nos representa. Obrigado, Só que, João. Zé, essa música. Então, solta, DJ. Essa é uma homenagem para você. Obrigado. Valeu, Zé. Obrigado a todos que participaram da live. Forte abraço. Depois você me fala se eu não acertei a música. Valeu, Zé. Valeu, pessoal do Vôlei Mania. Forte abraço para todos. Até mais, gente. Obrigado. Muito bom, João. Obrigado.